noite a todos, sejam todos muito bem-vindos a essa Casa de Luz. Inicialmente, então, faremos a leitura do livro Ceifa de Luz de Chico Xavier. E a mesma diz assim: encargos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um, visando a um fim proveitoso. Cada individualidade encontra na reencarnação um quadro de valores, potenciais de trabalho, análogos àqueles que a pessoa recebe quando é favorecida por um cargo determinado. Assim como o obreiro é indicado para integrar a tabela nominativa de certa repartição, com atribuições específicas, também nós, quando nos dirigimos para esta esfera física, recolhemos semelhante designação. Somos como que nomeados para servir em determinado setor de atividade e, consequentemente, colocados na equipe de familiares e companheiros que nos possibilitam a execução da tarefa. Mas se a obtenção do cargo resulta de concessão ou de ordem do plano superior, o aproveitamento do encargo depende do interessado em desenvolver ou consolidar os próprios méritos. À face disso, precisamos considerar que todos possuímos o talento da capacidade para investir na edificação do bem onde estivermos. Ninguém está órfão de oportunidade. Em toda parte há serviço que prestar e o melhor que fazer. Observa em torno de ti e ouvirás múltiplos chamamentos à obra do progresso geral. Ninguém está privado do ensejo de auxiliar o próximo, elevar, consolar, instruir, renovar. Não te detenhas. O amparo do Senhor é concedido a cada ser humano, visando ao proveito de todos. Então, nesse momento, convido a todos que podemos fechar nossos olhos, serenar nosso pensamento, nosso coração, estarmos aqui presentes, ouvindo a palestra de hoje, agradecendo a espiritualidade luzeira desta casa que está aqui para nos amparar, muitas vezes para nos tratar, nos ouvir, pois eles sabem as lutas que passamos enquanto encarnados na Terra. Todos nós passamos por provas, por expiações, conflitos, nos sentimos angustiados, muitas vezes sozinhos, desamparados. Mas lembrem-se, Pai, nosso Senhor Jesus Cristo, o Mestre, sempre está nos amparando. Confie, se entregue a Ele. Se entregue essa noite, que você possa ficar mais calmo, mais sereno e tenha o entendimento necessário que veio buscar nessa noite. Muito obrigada, Jesus. Muito obrigada, Espíritos luzeiros desta casa, e que assim seja. Nessa noite, então, com vocês, a palestra é com a Elisete. Boa noite a todos. É uma grande alegria estar aqui para a gente refletir mais um pouquinho sobre os ensinamentos de Jesus, né? Que Deus nos guarde e nos mantenha em sua paz. O tema da reflexão de hoje, ele surgiu
Só um pouquinho aqui. Ele surgiu após a leitura do texto Questões e Problemas, as expiações coletivas, da Revista Espírita de outubro de 1869. E esse mesmo texto também se encontra no livro Obras Póstumas, de Allan Kardec. Então, o assunto que a casa então sugeriu é a justiça divina e o nosso dia a dia. Quer dizer, qual a nossa responsabilidade diante dos fatos que nos acontecem, né? E por que acontecem? Né? Então é isso que a gente vai refletir um pouquinho hoje. A gente vive momentos agora de muitas comoções, muitas emoções, muitas coisas acontecendo, não só na questão política do nosso país, mas se nós pensarmos no nosso planeta, a gente se depara com sofrimentos individuais, com sofrimentos de famílias inteiras, cenas de violência que a gente muitas vezes nem conseguiria imaginar se não as visse. E também a gente se depara com desencarnes coletivos, provocados muitas vezes por acidentes naturais, outras vezes nem tão naturais, e que eles acabam levando um grande número de pessoas para o mundo espiritual. São muitas vezes terremotos, maremotos, tsunami, acidentes aéreos, grandes incêndios, né? Sem falar nas enfermidades e até na própria pandemia que a gente passou agora há pouco tempo, não está bem passado, né? Mas a pior parte esperamos que já tenha passado, né? E para as pessoas assim, descrentes, ou aquelas que a fé ainda continua muito frágil, sempre há a indagação: por quê? Por que Deus permite que essas coisas aconteçam? A gente acaba sempre colocando na conta de Deus todas as ocorrências da humanidade, sempre querendo saber como é que Deus permite que essas tragédias aconteçam, levando homens e mulheres de bem, ao mesmo tempo em que leva homens e mulheres delinquentes, arrastando jovens, crianças, idosos, aqueles que ainda estavam iniciando a viver, e a gente fica: como Deus permite? Né? Rotineiramente a gente acaba ficando nessa pergunta: por que é que Deus permite que isso aconteça? Essa é uma grande pergunta quando a nossa crença ainda não nos esclarece o suficiente, né? Porque bastaria que a nossa crença conseguisse nos alimentar o raciocínio, iluminar o nosso discernimento, para que a gente pudesse admitir que, se temos em Deus a inteligência suprema de todo o universo, nós também temos a certeza de que todas as coisas realizadas por Ele hão de ser supremamente perfeitas. Então, quando nós temos essa crença, nós entendemos que algo perfeito está acontecendo, embora nós não consigamos entender. Mas, enquanto essas questões ainda nos chocam, do modo como ainda vem fazendo, existem algumas bases que nós estamos ignorando. Há razões que nós desconhecemos. Castro Alves, pelas mãos de Chico Xavier, nos diz: há mistérios peregrinos no mistério dos destinos que nos manda renascer, que é que a luz
da luz do Criador, nascemos, múltiplas vidas vivemos, para a mesma luz volver. Então, há mistérios, nascemos e renascemos para chegar à luz. E nós estamos nessa caminhada de nascer e renascer, para chegar ao entendimento, chegar à luz. Existem razões, com certeza, que nos escapam, mas certamente não nos caberia perguntar a Deus se ainda não paramos para olhar para a nossa própria realidade. O que é que nós temos feito, criaturas humanas, para que tenhamos que sofrer no planeta semelhantes infortúnios? Allan Kardec, imbuído desses sentimentos, dessas dúvidas, também de perplexidade diante desses eventos de morte e de dor, também se dirigiu ao mundo espiritual perguntando: o Espiritismo explica perfeitamente a causa dos sofrimentos individuais, como consequência imediata das faltas cometidas na existência precedente ou expiação do passado. Mas, uma vez que cada um só é responsável por suas faltas, não se explicam satisfatoriamente as desgraças coletivas, que atingem aglomerações de indivíduos, às vezes uma família inteira, uma cidade, uma nação, uma raça, e que se abatem tanto sobre os bons quanto sobre os maus. Então esse foi o questionamento que Allan Kardec fez. Individualmente a gente sabe, né? Ação e reação. Mas no coletivo, quando acontece com uma família inteira, quando acontece como aconteceu em Mariana, uma cidade inteira, né? Brumadinho, tsunami, né? Lá na Indonésia, grandes incêndios no Brasil, né? As Torres Gêmeas, né? Quando pegam um público, é vítima, vamos dizer assim, agora a gente fala vítima, né? Uma comunidade toda, que às vezes a gente pensa que aleatoriamente está lá naquele mesmo local, no mesmo avião, no mesmo edifício, na mesma praia. E quem veio explicar esse fato para Allan Kardec, que consta na Revista Espírita e no livro Obras Póstumas, foi o espírito de Clélie Duplantier. E ela diz o seguinte: todas as leis que regem o universo, sejam físicas ou morais, materiais ou intelectuais, elas foram descobertas, estudadas, compreendidas, partindo-se do estudo da individualidade e da família para o conjunto, generalizando-se gradualmente e comprovando-se a universalidade dos resultados, né? Então, essa explicação toda que ela vai nos dar nessa sequência segue este princípio. Todas as leis foram estudadas, descobertas, estudadas, avaliadas, considerando-se uma pessoa e uma família. E aí foi se passando gradualmente para a coletividade e se comprovou a veracidade do resultado, né? Pode-se aplicar, então, sem medo de errar, as leis que regem o indivíduo para a família, as raças, a nação, ao conjunto de habitantes do mundo, os quais formam individualidades coletivas. Há faltas que são individuais. Por exemplo,
um tabagista, né? Uma pessoa fuma, nem vou falar de forma abusada, né? Fuma. Ou um alcoolista. Nos dois casos, eles vão destruindo o próprio corpo. Esse prejuízo que eles trazem ao corpo, ele tem que ser resgatado. Porque quando nós encarnamos, nós recebemos o corpo perfeito para o planejamento encarnatório que a gente tem. E tudo aquilo que eu fizer contra o meu organismo, eu estarei prejudicando ou diminuindo a possibilidade de eu cumprir o que eu planejei. Sem falar que isso é um suicídio indireto. Né? Então, se eu tenho como planejamento viver nessa existência 80 anos, ter X filhos, ajudá-los ou não, aprender a trabalhar com paciência, com calma, cumprir inúmeras outras tarefas, mas aí eu começo a beber e desencarno com 45. Eu não consegui cumprir aquilo que eu precisava fazer, né? E nestes casos, não só, claro, tabagista, alcoolista, mas também aquelas pessoas com maus pensamentos, violentos, mentirosos, todas essas degenerescências que recaem sobre a própria pessoa, a gente volta na outra encarnação carregando problemas individuais. Então, se eu fiz uso de álcool de forma abusiva, não consegui completar o meu planejamento por conta deste uso do álcool, né? Com certeza deixei o meu fígado bastante prejudicado. Provavelmente eu voltarei com algum problema de saúde e possivelmente no fígado. E muitas vezes nós temos algumas doenças que acontecem de forma precoce e que, se a gente analisar só aquela existência, a gente não vai entender. Às vezes crianças que desenvolvem algumas doenças que a gente não consegue entender, né? Um organismo tão novo. Então, são as contas que a gente vem para pagar. Mesmo que a gente venha numa família cujos pais amem por demais essas crianças, eles vão fortalecer, vão ajudar a passar, mas o resgate tem que acontecer. É a lei. O resgate tem que acontecer. E aí eles estarão fortalecidos, acolhidos pelo amor, pelo apoio da família, dos pais, né? Mas as provações têm que acontecer, né? Às vezes a gente pensa, nossa, como que nunca teve ninguém com essa doença na família? A gente não vai encontrar naquele quadro, porque também a gente não pode dizer, Deus sorteou um para colocar aquele cancerzinho lá, não tinha nada na família. Não, a gente carrega as consequências dos nossos atos, das existências anteriores. Então, a lei de Deus, perfeitamente justa, né, soberanamente justa, permite ao indivíduo renascer na terra e atravessar o caminho que lhe permitirá queimar o débito ancestral, queimar as dívidas individuais anteriores, de forma individual. Claro, a família toda sofre, né? E ampara. E aquele indivíduo reencarna para resgatar esses seus débitos.
há também os resgates que ocorrem em família, né? A gente até conhece alguns casos em que toda a família padece da mesma doença ou do mesmo tipo de problemas, né? Então, por quê? Porque muitas vezes a família nos ajuda e a gente ajuda a família a cometer equívocos, né? Filhos cometem crimes e são acobertados pelos pais, né? Cheio das glórias mundanas, driblando a sociedade, driblando as leis. Outros casos em que pais e filhos praticam crimes em conjunto, traficam, roubam, matam, né? Isso também a gente vê. E quando da necessidade, por conta da lei divina, da justiça divina, volta-se no mesmo tronco familiar, porque temos a mesma conta para pagar. E esses espíritos dessa família, quando regressam ao mundo dos espíritos e tomam contato com as misérias que derramaram sobre os próprios caminhos, e a gente já fez muito disso também, eles sentem vontade de voltar e resgatar com a sociedade os erros que cometeram. E aí sim, voltam todos no mesmo tronco genético e sofrem conjuntamente a consequência dos seus atos, né? A gente, todos imagino que conheçam casos assim, né? Nos telejornais com frequência a gente assiste notícias de crimes que envolvem uma família inteira, né? Uma família contra outra família ou dentro da própria família, né? Uma série de circunstâncias que vão fazer que eles voltem no mesmo tronco genético até que eles consigam se harmonizar. E aí, no terceiro momento, a gente tem os crimes praticados por uma nação, por uma coletividade, né? Que são crimes que a gente comete conjuntamente. Imaginemos, por exemplo, uma sociedade onde todos alimentam preconceitos de qualquer tipo, preconceito religioso. A gente conhece guerras, né, massacres por conta de religião, intolerância religiosa, e aí tem de raça, cor, sexo, questão social, né? Então, todos esses crimes cometidos por uma coletividade, eles serão resgatados por uma coletividade. Nós vamos voltar juntos, porque cometemos o delito juntos e vamos resgatar juntos, né? Imaginemos então que o nosso Criador decida passar sobre uma dessas sociedades, uma dessas nações, e arrebatar os mentirosos, os preconceituosos, os que se valem do crime de lesa sociedade, os corruptos, os espertalhões, e levá-los para o além. Como que ele vai fazer isso? Vai acontecer um grande acidente, um tsunami, um incêndio, um furacão, um tremor de terra, que recolherá todo tipo de pessoa que tenha o mesmo tipo de débito. Não necessariamente o mesmo débito, mas o mesmo tipo. Quer dizer, está em curso no mesmo artigo. Preconceito. Pode ser de raça e pode ser de religião. É preconceito, né? E aí é que acontecem esses grandes desencarnes coletivos, né? E qualquer um dos débitos que a gente tiver, qualquer que seja o caráter,
a gente expia de acordo com a lei. As expiações, elas também são solidárias, né? Porque se eu tenho uma dívida individual e uma dívida coletiva, eu vou pagar as duas. Pode até ser na mesma existência, né? Mas só porque eu paguei uma coletiva, eu não me liberei da individual. Então, todos os nossos desatinos, né, todos os nossos equívocos, eles têm que ser resgatados. Agora ou nas próximas, mas nós vamos resgatar tudo isso. A Clélie do Plantier, ela continua e ela diz assim: 3 caracteres há em todo homem: o do próprio indivíduo, dele mesmo, ele como membro de família e ele como cidadão. Todos nós temos essas 3 faces. E sob cada uma dessas faces, nós podemos ser criminosos ou virtuosos. Porque uma pessoa pode ser virtuoso como pai de família, mas criminoso como cidadão, corrupto, não é? Então, nesses 3 aspectos, nós podemos ser virtuosos ou ser culpados, né? Daí as situações especiais que cada um de nós cria para as próximas existências, né? Salvo alguma exceção, pode-se admitir como regra geral que todos aqueles que numa existência venham a estar reunidos por uma tarefa comum já viveram juntos para trabalhar no mesmo objetivos e ainda reunidos se acharão no futuro até que hajam atingido a meta, né? Expiado o passado ou desempenhado a missão que aceitaram. Então, um grupo que desempenha uma mesma função, um mesmo trabalho, já pode ter iniciado esse trabalho numa outra existência. E o grupo só se dissolve no momento em que cumprir a meta. Quer dizer, ou a gente expia aquilo que a gente fez de errado, ou a gente conclui a missão que a gente se propôs. Graças ao Espiritismo, a gente compreende agora a justiça das provações. E a gente compreende que essas justiças não decorrem, essas provações, aliás, não decorrem de fatos da vida presente, porque a gente reconhece que elas são resgate de dívidas que tivemos no passado. Porque quando a gente se analisa só na atual existência, a gente não encontra muitas explicações. Que explicações a gente dá para uma criança que de repente sofre de um mal incurável? Ela nem teve tempo de cometer alguma atrocidade. Como que a gente explica? Porque a gente traz isso das outras existências. E por que não haveria de ser assim com relação às provas coletivas? Dizemos que os infortúnios de ordem geral alcançam assim tanto o inocente quanto o culpado. Mas nós não sabemos se o inocente de hoje não é o culpado de ontem. Quer ele seja atingido individualmente ou quer coletivamente, é porque o mereceu. Lá no início eu falei, né? Morrem inocentes. Inocentes, tendo por análise a vida atual. Então nada acontece por acaso. Depois, além das faltas coletivas, há as faltas do indivíduo, as do cidadão, né?
A expiação de uma não isenta a expiação das outras faltas que nós temos, porque toda dívida tem que ser paga até a última moeda. Jesus nos disse isso, né? Quer coletivo, quer individual, quer como cidadão, quer como pai de família, cada uma delas a gente vai resgatar. A gente vai pagar até o último momento. Essas faltas coletivas que são expiadas coletivamente pelos indivíduos que para ela concorreram, quer dizer, provocaram e agora resgatam, os quais se encontram de novo reunidos para sofrerem juntos ou para terem o ensejo de reparar o mal que praticaram, demonstrando devotamento à causa pública, socorrendo e assistindo aqueles a quem outrora maltrataram, né? A gente fala bastante em juntos para sofrer, juntos para pagar contas, juntos para expiar, mas nós podemos expiar também através do amor, através do devotamento às causas sociais, socorrendo e assistindo aqueles que precisam, que muitas vezes foram aqueles que a gente causou mal, né? Porque com quem a gente tem que harmonizar, resgatar situações do passado, a gente vai nascer perto, né? A gente não vai nascer num país e outro no outro país, e daí lá na velhice a gente se encontra na mesma casa de repouso. Daí não dá mais tempo. A gente vai nascer na mesma família, pai, tio, avô, irmão, cônjuge, sobrinho, tio. A gente vai nascer próximo para que a gente possa ter tempo de fazer este resgate, de fazer este auxílio, muitas vezes que eles precisam, ou eles nos auxiliarem, porque nós também precisamos. E agora eu vou contar uma historinha, vou começar ela não pelo final, né, mas pela segunda parte. Era o ano de 177 depois de Cristo, na cidade de Lyon, e o concílio estava abarrotado de gente. Na época de Marco Aurélio, que ele reinava naquela época, e embora ele não houvesse ordenado nenhuma perseguição aos cristãos, ele permitia que se aplicassem com o máximo rigor todas as leis existentes contra os cristãos. Mulheres, crianças, velhos, doentes, né, se declarassem que eram fiéis a Cristo, eram detidos, torturados e mortos. Mas aqueles espetáculos com as feras, né, que a gente já vê de vez em quando, já viu, né, de vez em quando. Então naquele ano se contava com mais ou menos lá naquela localidade mais de 20 mil cristãos mortos daquela forma violenta. E naquele ano de 177, então lá no concílio, a multidão toda se acotovelava para decidir qual o espetáculo que eles iriam oferecer a Lúcio Galo, um famoso cabo de guerra que visitaria Lyon naqueles dias. Então eles estavam lá tentando ver que espetáculo eles iriam oferecer. E aí tinha aquela coisa, um dizia assim, nós temos uma equipe de bailarinas, uma briga de touros selvagens. E todo mundo ia sugerindo e o pessoal dizia, pois é, mas jogar cristão às feras também já não é nenhuma novidade, né? Então eles queriam alguma coisa diferente, nova. E o próprio condutor da reunião, que era o Alcio Plancus,
ele apresentou um plano. Ele disse assim: nós poderíamos reunir mais ou menos 1000 mulheres e crianças, deixar no cárcere. Na manhã da visita, a gente coloca todas elas na arena, molhadas com resina inflamável e devidamente cercada por farpas embebidas em óleo, né? Deixando apenas uma passagem para os mais fortes. Então não cercariam tudo, deixam um lugarzinho para as mais fortes que conseguirem fugir. Depois de mostradas lá para o público, colocada em exposição, vamos incendiar toda a área e soltaremos sobre elas os velhos cavalos que não servem mais para os nossos jogos. Aí a gente faz o espetáculo, acaba lá com um monte de cristão, e também os cavalos a gente não sabe o que fazer, porque não servem mais, já encerramos tudo. E assim foi feito. Então, além do fogo, as mulheres e crianças encontraram a morte, queimadas ou despedaçadas pelas patas dos animais. Ano 177 depois de Cristo. Quase 18 séculos depois, quase 18 séculos passaram deste acontecimento. Entretanto, a justiça da lei, através da reencarnação, reuniu todos os responsáveis que, em diversas posições de idade física, se aproximaram de novo para a dolorosa expiação, 18 séculos depois. 17 de dezembro de 1961, Niterói, Rio de Janeiro, Brasil. Incêndio no circo. As labaredas fora de controle se alastravam rápidas, ceifando em poucos minutos muitas vidas. Imaginemos 60 anos atrás, os circos tinham os animais lá dentro. Então, foram quase 600 desencarnes naquele momento, e aqueles que não morreram queimados, morreram pisoteados pelos animais. O incêndio começou naquela época, as lonas eram, passava-se, como é que faz vela? A cera, parafina para ficar um pouco impermeável, né? E um funcionário havia sido demitido da equipe do circo naquele dia, e a forma dele se vingar foi colocar fogo. E ele sabia que era fácil, né? Porque era só começar, que o resto ia acontecer sozinho. E assim ele fez, né? Quase 600 pessoas desencarnaram naquele momento, e que eram aqueles que durante os 18 séculos não haviam expiado a responsabilidade naquele incêndio lá no ano de 177. Essa informação foi trazida pelo Chico Xavier, não muito tempo depois do ocorrido, e ele inclusive foi processado até porque se falou que ele faltou com a bondade, porque aí você tem o teu familiar que desencarnou, e daí você diz assim, não, mas aí também ele era culpado, porque 18 séculos atrás, né? Então ele teve algumas dificuldades naquele momento por essa comunicação que ele fez. E por isso talvez, imagino, que hoje, quando acontecem esses desencarnes coletivos, a espiritualidade não se manifesta de imediato, até como uma questão de respeito às próprias famílias, né? Então, a reação de uma ação
praticada há muitos séculos, chegava ao endereço certo, ainda que para os nossos olhos o acontecimento pareça fruto do acaso ou da má sorte daqueles que lá desencarnaram. É a justiça divina conduzindo aos nossos lábios a taça que nós mesmos envenenamos. É a lei de causa e efeito, ação e reação. Dessa forma, aquilo que era incompreensível, inconciliável com a justiça de Deus, se torna claro e lógico, mediante o conhecimento dessa lei. A solidariedade, portanto, que é o verdadeiro laço social, não o é apenas para o presente, estende-se ao passado e ao futuro, pois que as mesmas individualidades se reuniram, se reúnem e se reunirão para subir juntas à escala do progresso, auxiliando-se mutuamente. Eis aí o que o Espiritismo faz compreensível, por meio da equitativa lei da reencarnação e da continuidade das relações entre os mesmos seres. Na medida em que nós formos deixando de errar, iremos saindo da humanidade e penetrando os campos vibratórios da angelitude. O que nos mantém neste mundo atormentados é a continuidade dos nossos erros. Então, nós ainda somos humanos porque erramos. Quando a gente diminuir os erros, a gente vai avançando para a angelitude. E continuaremos a nos justificar, antes da gente ir para a angelitude, dizendo que todo mundo erra. A gente fala isso, né? Não, mas todo mundo erra, errar é humano, né? Não é bem isso, é o contrário, né? Mas o conhecimento que nós já temos nos impede de fazer esse pensamento do todo mundo erra. Nós não temos que nos pautar por aquilo que todos fazem, mas por aquilo que a nossa consciência nos manda fazer. Foi por isso que Cristo nos disse que a cada um seria dado segundo as suas obras, e não segundo aquilo que todo mundo faz. Dessa forma, a gente compreende melhor a Clélie du Plantier quando ela diz que os erros perpetrados individualmente são corrigidos individualmente. Os erros do grupo familiar são corrigidos no grupo familiar. Mas os erros que cometemos pelo grupo social, nós temos os resgates coletivos. Se a gente observar, quando cai um avião, normalmente tem gente de diversas partes do mundo. E lá dentro tem gente que nem ia viajar, mas que no último momento surgiu a oportunidade. E outros que iriam viajar e perderam o avião. Por quê? Porque se reúnem aqueles que precisavam passar por essa prova, Nas Torres Gêmeas também, gente de todas as partes do mundo. O tsunami em 2004, quase 230 mil desencarnados. Estava o mundo inteiro lá. Pessoas do mundo inteiro, E aí a gente começa então a entender como essas coisas acontecem. Porque a inteligência suprema não pode cometer um erro só, sequer. Deus não comete erro. Se um de nós sofrer
1 milímetro daquilo que nós não precisamos ou não merecemos, Deus não pode mais ser considerado soberanamente justo e nem soberanamente bom. Então, tudo o que acontece, embora nós não entendamos, é justo, é merecedor. Nesse sentido, o espírito Camilo, que é o benfeitor do Raul Teixeira, ele disse o seguinte: pelo mundo nós encontraremos injustiças, encontraremos criaturas injustas, mas nunca encontraremos injustiçados, porque aquilo que estamos sofrendo por alguma razão, com o objetivo de nos libertar da culpa, da responsabilidade por danos que causamos à nossa própria consciência. E é dessa forma que há pessoas injustas, há injustiça nas leis, há injustiça nas mãos dos legisladores, mas quem está sofrendo tudo isso resgata diante da própria consciência e da consciência cósmica os delitos perpetrados contra a própria consciência. O nosso sofrimento, ele não é injusto, embora a gente possa não saber exatamente a causa. Hoje, quando nós olhamos e sofremos com todos esses eventos, enfermidades, terremotos, incêndios, acidentes, nós temos uma certeza: segundo a nossa concepção de Deus perfeito, todas aquelas criaturas em sofrimento estavam na faixa de necessidade do trauma que estão passando. Esta é uma concepção que, se nós temos da perfeição de Deus, da justiça e da bondade, nós vamos entender que todo sofrimento é justo. E aí cabe a cada um de nós, nesse momento, nos perguntar: o que é que nós estamos semeando agora para colher daqui a pouco? Porque se a cada um será dado segundo as suas obras, como disse Jesus, quais têm sido as nossas obras? Será que a gente está cometendo desatinos? O que é que nós estamos fazendo? Quantos estão construindo mansões à custa da escola pública de má qualidade, da saúde pública precária, da falta de habitação? O que é que nós estamos semeando? E tudo que nós erramos aqui, nós voltamos aqui para acertar. E é dessa forma que nós encontramos na doutrina espírita uma razão a mais para vivermos melhor. Para a gente não ir nessa história de que a gente tem que lutar e ganhar aqui, porque o Espiritismo prega e nos ensina que nós não vamos morrer. Nós saímos dos corpos sem que a gente saia da vida. Apenas desencarnaremos, mas teremos que voltar à Terra escola, se é que ela vai ser ainda escola, que não seja um presídio ou um hospital. Nós voltaremos à Terra para resgatar as nossas dívidas, porque aquilo que não está bom hoje, nós temos que melhorar para a colheita que nós vamos fazer no futuro. Se não está bom hoje, tratemos de fazer uma melhor sementeira, porque, de acordo com a fala de Jesus, a sementeira é livre, mas a colheita é obrigatória. Por isso,
calamidades e enfermidades assolando os países, mas não porque Deus tenha nos esquecido, mas porque Ele respeita o nosso livre-arbítrio, a nossa liberdade na hora em que a gente escolhe errar, né? Esse mesmo respeito divino entra em ação no momento em que nós temos que nos limpar, resgatar, restituir à vida as energias que da vida nós usurpamos. Allan Kardec, no livro Céu e Inferno, escreveu: não basta que nos arrependamos dos erros cometidos, há necessidade de expiação. Não adianta eu ficar arrependido em casa quando as pessoas que eu feri estão se danando na vida. Cabe-me resgatar, né? Se eu estou encarnado, vou até elas, peço perdão, peço desculpas. Se destruir alguma coisa, trabalho para reconstruir. Trabalho para aliviar a minha culpa. Porque se eu não fizer isso pela lei do amor, eu terei que voltar e fazer isso pelas circunstâncias da vida, ou seja, pela dor. É por isso que a doutrina espírita nos chama hoje a realizar o nosso melhor na Terra. É por isso que cabe a cada um de nós que já mantemos contato com a doutrina espírita, quer dizer, nós já temos conhecimento, valorizar a crença que nos mostra o caminho, sem nos esconder nada, que não nos promete nem céu, nem inferno, porque Jesus nos disse que daria a cada um segundo as suas obras. A justiça divina, segundo o Espiritismo, é de um bom senso e uma lucidez a toda prova. Cabe-nos nesta hora olhar-nos internamente e nos perguntar, ao invés de a gente dizer que mal eu fiz a Deus para ter nascido aqui, para estar passando por isso, que a gente possa se olhar para dentro de nós mesmos e perguntar: Senhor, o que queres que eu faça? Senhor, o que desejas de mim? Como Saulo de Tarso perguntou ao se levantar do tombo após ter visto Jesus naquele clarão na entrada de Damasco. Que queres que eu faça? Pois se as leis estão impressas em minha consciência, há razões inabordáveis para que cada um de nós esteja onde está no mundo de hoje, entre as pessoas que está, nos lugares que está, nas lutas que está. Cada um de nós se pergunte lá dentro da alma: que queres de mim, Senhor? Se me puseste aqui, sabes que posso ser útil aqui, que algo eu preciso aprender aqui. Ajuda-me a ver, a enxergar. Ajuda-nos, Senhor, na nossa cegueira, e fazer o devido silêncio íntimo para captarmos a resposta dos céus. E quando esse dia chegar, nós todos teremos compreendido a celeste justiça que age sobre nós, e diremos ao Senhor o quanto somos agradecidos. Diremos ao nosso Pai de todas as bênçãos que nós recebemos, o seu amor inabordável, inefável e santo, que é o que nos alimenta, para que abramos mão de fingir de viver para viver de verdade, aproveitando todas as oportunidades para buscar ser feliz no trabalho, no bem, no amor, no exercício da fé, da caridade, da simplicidade. Passamos um pouquinho do nosso
do nosso tempo, mas já encerrando, que a nossa reflexão de hoje, queridos irmãos, possa nos motivar a repensar as nossas escolhas. Motivar porque a gente melhorou o nosso entendimento sobre a justiça divina e sobre os sofrimentos que nós temos todos os dias. E que a cada dia a gente possa melhorar a nossa semeadura. Que a paz do menino Jesus nos acompanhe sempre. Obrigada pela atenção. Então agradecemos a Elisete pela importante reflexão. Muito boa. E nos dirigimos agora para o momento final, a prece final. E a gente sempre gosta de lembrar que nesse momento nós vamos reduzir a luminosidade para que haja uma maior concentração e onde os trabalhadores da casa irão se dirigir para transmitir o passe. Podemos fechar nossos olhos novamente, entrar em contato com a espiritualidade. Senhor, que és o céu e a terra, que és a vida e a morte. O sol és tu, a lua és tu e o vento és tu. Tu és os nossos corpos e as nossas almas, e o nosso amor és tu também. Onde nada está, tu habitas, e onde tudo está, eis o teu corpo. Dá-me alma para te servir e alma para te amar. Dá-me vista para te ver sempre no céu e na terra, ouvidos para te ouvir no vento e no mar, e mãos para trabalhar em teu nome. Torna-me puro como a água e alto como o céu. Que não haja lama nas estradas dos meus pensamentos, nem folhas mortas nas lagoas dos meus propósitos. Faze com que eu saiba amar os outros como irmãos e servir-te como a um pai. Minha vida seja digna da tua presença. Meu corpo seja digno da terra, tua cama. Minha alma possa aparecer diante de ti como um filho que volta ao lar. Torna-me grande como o sol, para que eu te possa adorar em mim. E torna-me puro como a lua, para que eu te possa rezar em mim. Torna-me claro como o dia, para que eu possa ver sempre em mim e rezar-te e adorar-te. Senhor, proteja-me e ampara-me. Dá-me que eu sinta teu. Senhor, livra-me de mim. Que assim seja. Agradecemos a presença de todos, que todos retornem com muita luz, com muita paz no coração. Muito obrigada.